14. Mateus 14, a partir do versículo 13, a multiplicação dos pães e peixes. Aleluia. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Mateus 14, a partir do versículo 13, diz assim: E Jesus, ouvindo isso, reiterou-se dali com barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, o seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com elas, curou os seus enfermos. E sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão para as suas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós mesmos de comer. Então eles lhe disseram: Nós temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-los aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram os pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Amém? O Senhor é o Deus da nossa provisão. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que não nos desampara. Glória a Deus. Aleluia. Ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes, para mostrar que o alimento de cada dia não depende do nosso esforço, mas depende da nossa fé. Porque se tivermos fé, Ele abrirá as portas, Ele abrirá os caminhos, para que possamos ter aquilo que precisamos todos os dias. Se nós crermos e confiarmos nele, Ele nos dará o alimento na justa medida, Ele nos entregará o pão de cada dia, Ele nos livrará de todo mal, Ele nos conduzirá em caminhos retos, em caminhos certos, para que assim possamos contemplar a misericórdia e o amor. Aleluia. Se nós permanecermos na fé, se permanecermos em Jesus, teremos a provisão de cada dia, teremos o alimento, teremos a saúde, teremos o bem-estar, teremos a paz de espírito, que é essencial para o nosso viver. Porque se não tiver o que comer, se não tiver onde dormir, mas se tiver paz de espírito, estaremos bem. Se não tivermos uma boa roupa, se não tivermos um bom calçado, mas se tiver paz do Espírito, estará tudo bem conosco. Por isso nós precisamos aprender a viver na dependência do Senhor. Por isso precisamos aprender a confiar no Senhor. Porque é Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que julga a nossa casa. Louvado seja o nosso nome. Hoje na Escola Bíblica vimos que Satanás tem acesso aos céus, não para glorificar a Deus, mas para acusar, para apresentar as nossas falhas, os nossos erros, para apresentar os nossos pecados e para pedir a autorização de Deus para trazer juízo sobre nós, para trazer condenação sobre nós. E muitas pessoas estão adoecendo. A vida financeira vai de mal a pior, a vida conjugal não se estabiliza, o lar é contenda e conflito, no trabalho não vai nada bem, aonde essa pessoa está não vai nada bem, porque o acusador tem achado razão, o acusador tem achado motivo. Mas aquele que é fiel ao Senhor, que cumpre a palavra e segue o Evangelho de Jesus, não dará motivo para o acusador, não dará razão para o acusador, e não haverá qualquer argumento que possa trazer julgamento a nós. Porque Cristo passou por uma cruz para nos libertar. Cristo passou por uma cruz para nos salvar. Cristo passou por uma cruz para nos dar saúde, para nos dar provisão de cada dia.
Louvado seja Deus. E se a nossa fé não for firmada no Evangelho de Jesus, é em vão. Se a nossa fé não for firmada na misericórdia do Senhor, é em vão. Se a nossa fé não for firmada naquilo que é a promessa do Senhor, é em vão. Portanto, devemos confiar no Senhor, devemos ter esperança no Senhor. Por isso precisamos entregar nossa vida e o nosso caminho ao Senhor todos os dias. Devemos fazer uma reconciliação diária com o Senhor, ao anoitecer, pedir perdão dos pecados de cada dia, para que enquanto dormimos, Satanás não vai lá levar acusação. Olha o que ele fez hoje, olha o que ela fez hoje. Eu tenho autorização para tocar nessa pessoa. Portanto, antes de dormir, faça a sua reconciliação ao Senhor. Peça força, peça do Senhor o álibi para que você venha vencer as tentações, para que Ele te livre do mal. Aleluia. E ao amanhecer, não saia do seu quarto sem antes falar com o Senhor. Em apresentar o seu dia, em pedir ao Senhor que governe o seu dia, em pedir ao Senhor que a sua vontade esteja acima da nossa vontade, em pedir ao Senhor que o nosso dia seja abençoado, protegido, guiado por Ele, conforme os propósitos que Ele tem para aquele dia. Pedindo ao Senhor sabedoria e vigilância, para não tropeçar, para não pecar, para não cair, para não dar argumento para o inimigo chegar aos céus e dizer: olha como foi o dia dessa pessoa, olha como foi o dia desse crente. Portanto, não podemos dar álibi, não podemos dar argumentos ao inimigo, porque ele se apresenta diante dos céus para nos acusar. Mas nós temos um advogado fiel, Jesus Cristo. Nós temos um advogado que nos livra de qualquer condenação, desde que nós passamos a cumprir a sua palavra, desde que nós devemos obedecer a sua palavra, desde quando nós colocamos em prática aquilo que é a palavra. Assim não daremos argumentos ao inimigo, assim daremos argumentos ao nosso Senhor Jesus Cristo para nos defender, para mostrar a palma da mão e dizer: foi por ele, foi por ela. E ele já se arrependeu e ela já se arrependeu, já não pratica mais isso, já abandonou, isso já não tem mais parte, já confessou e já disse: não vou fazer mais. Dê argumentos para o Senhor te defender, dê argumentos para o Senhor julgar a tua causa, dê argumentos para o Senhor conduzir a sua vida, mas não dê argumentos ao opressor, não dê argumentos àquele que acusa, mas dê argumentos ao Senhor. Viva uma vida de fé, uma vida plena, uma vida de evangelho prático na sua vida, uma vida de evangelho firmado na palavra, de um evangelho firmado na fé, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado, para que haja confirmação da vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.